Gordura visceral, pessoal, aqui foi incrível também. Olha só, antes do jejum, gordura visceral 7, depois do jejum 3,5. Foi aquilo que eu falei para vocês, né, anteriormente. Então, o nosso corpo ele dá prioridade à queima de gordura visceral, primeiramente, né? Então, logo nos primeiros dias de jejum, vocês vão reparar que essa parte aqui da barriga, ela vai encolher muito, porque realmente o corpo está queimando toda a gordura visceral que vocês têm localizada aqui no abdômen, e depois então o corpo passa a procurar outros lugares, né, para fazer essa queima de gordura. Sensacional. A balança também mede uma métrica chamada idade metabólica, tá? E essa métrica é bem simples, uma medição relativa a outras pessoas da minha idade e do meu peso, né? Então, a minha idade metabólica, antes do jejum era 27 anos e depois do jejum 23 anos, né? Isso é porque eu reduzi o peso, então eu fico, de certa forma, uma pessoa mais saudável, né? Então a minha idade metabólica ela é diminuída. E claro que o nosso objetivo é ficar jovem, né? Por mais tempo e ter uma vida mais saudável. Então, à medida como a gente perde peso, né? Com o jejum, a gente então reduz também a nossa idade metabólica. A minha idade real, eu estou fazendo 39 anos, né, final do ano, então aí já dá uma boa diferença, né? Eu estou ganhando então 16 anos aí, com relação a outras pessoas da mesma idade minha e com pesos e saúde um pouco diferente da minha. Basicamente, pessoal, eu já fiz vários vídeos explicando os diferentes tipos de jejum, jejum intermitente, né, que eu gosto de fazer muito, principalmente a configuração 16-8, né, na qual eu fico 16 horas em jejum e tenho então uma janela de alimentação de 8 horas, né, e também o jejum prolongado, né, o jejum prolongado, pela minha definição, é jejum acima de 24 horas, né. Então, uma vez por mês eu faço o jejum de 3 dias, né? E uma vez a cada 3 meses eu faço o jejum de 7 dias, né? Então, essa foi a primeira vez que eu fiz o jejum de 10 dias. Gostei muito da experiência. Quando eu comparo com o jejum de 7 dias, o nível de dificuldade é o mesmo, porque após fazer jejum por muitos dias, 5, 6 dias, o nosso corpo ele reduz bastante, né, a produção da grelina, né, que é o hormônio da fome, né, porque o nosso corpo, então, ele está utilizando os corpos cetogênicos, né, como fonte primária de energia. E então isso faz com que você não sinta a sensação alguma de fome, né, após o quarto, quinto dia de jejum. Então, para mim foi uma experiência bem bacana. Esse jejum eu fiz um jejum com bastante café à prova de balas, né? Principalmente nos dias iniciais, né? Que a gente sente ainda aquela vontade de comer, a gente sente ainda aquela fome, né? Então, eu adotei nos primeiros dias o café à prova de bala com bastante óleo de coco, cúrcuma e pimenta preta, né? Então eu tomava de 5 a 6 taças de café por dia. E também, muito importante, pessoal, água, né? Eu tomo cerca de 6 litros de água por dia, né? Essa garrafa aqui que vocês podem ver tem 1,5 litros, né? Então eu subo aqui para o escritório com uma garrafa de água pela parte da manhã e depois ao longo do dia eu tomo mais 3 garrafas dessa de 1,5 litros. Muito importante a água durante o jejum, né? Outra coisa importantíssima, o uso de eletrólitos, pessoal. Como vocês sabem, né, o nosso corpo ele precisa de minerais essenciais, né, e os eletrólitos, então, eles provêm todos esses minerais essenciais que o nosso corpo precisa para funcionar. Os eletrólitos eu consumo a partir do 3º dia, né, porque nos primeiros dias iniciais do jejum a gente ainda tem uma reserva muito boa de mineral, então não vejo a necessidade de consumir os eletrólitos nos primeiros 2 dias. Mas, enfim, a partir do 3º dia até o 10º dia, então eu consumi uma cápsula, né, na verdade, de suplemento de eletrólitos. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo aí também, para vocês se informarem melhor sobre os eletrólitos importantíssimos durante o jejum. Muitas pessoas relatam dor de cabeça, né, fraqueza e tal durante os primeiros dias do jejum.
E isso pode ser devido à falta de eletrólitos, pessoal. Então eu recomendo fortemente vocês lerem. Eu vou deixar um link para um artigo também que eu escrevi sobre os eletrólitos e eu acho que são informações muito relevantes para quem está planejando fazer um jejum prolongado. Para quem tem curiosidade também de saber quais são os estágios do jejum, né, o marco zero do jejum, que acontece, na verdade, 3 ou 4 horas após a última ingestão de alimentos, né, a fase 1 do jejum, que ocorre, então, a partir de 12 horas de jejum, né. Enfim, eu fiz um vídeo também explicando todas as fases do jejum aqui, o que acontece no nosso corpo em cada uma dessas fases. Eu vou deixar o link também aqui no vídeo para vocês pesquisarem mais informação se vocês tiverem interesse em saber como o jejum acaba influenciando o comportamento do nosso corpo, para que vocês consigam entender a técnica, né, a médica, né, por detrás dessa ciência maravilhosa que é o jejum. Muitas pessoas também me perguntam ou me perguntaram, né, nos meus jejuns passados, né, que tipo de esporte eu costumo fazer durante os meus jejuns. Bom, eu sou uma pessoa que gosta de experimentar várias situações, né, então ocorreram jejuns que eu fiz, corri meia maratona, né, estando 36 horas em jejum, porque eu queria também me observar e ver como o meu corpo reage, né, com esse estresse, né, colocado sobre o corpo pelos dois fatores, né, exercício de alta intensidade ou exercício que requer bastante esforço, né, como uma meia maratona, e também o segundo estresse tu estar com o corpo que está, né, sem se alimentar, né, durante tantas horas. Nesse caso foi 36 horas de jejum. Bem, nesse jejum de 10 dias eu resolvi fazer um pouco diferente, como foi a primeira vez que eu fiz esse jejum mais prolongado, né, então eu resolvi fazer exercícios leves, né, então a cada dia eu saía dar uma caminhada de meia hora a 1 hora, né, exercício anaeróbico, então que ajuda bastante também a acelerar o corpo, a queimar toda a reserva de carboidratos que você tem, né, no corpo, né, e então passar a produzir os corpos cetogênicos. Então, cada jejum, claro que eu faço toda a monitoria, né, dos meus níveis de glicose, meus níveis de corpos cetogênicos. Eu utilizo um dispositivo da Ketomode, né, que eu gosto bastante, é muito simples de usar, faz apenas um furinho no dedo, tira uma amostra de sangue e você tem todas as informações que você precisa para entender melhor como funciona o seu corpo. Eu vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo e para vocês terem mais informações sobre o dispositivo e onde adquiri-lo também. Então eu faço a medição e o que eu observo é que quando eu faço exercício mais prolongado no primeiro dia do jejum, né, o meu corpo ele entra em estado de cetose de forma mais rápida. Então aí uma dica, pessoal, se você vai fazer um jejum prolongado e o objetivo é a perda de peso, então você vai entrar em estado de cetose, né, de forma mais rápida se você der uma caminhada de 1 hora, 1 hora e meia, né, no primeiro dia do jejum, segundo dia do jejum, né, porque aí então toda aquela reserva de carboidrato ela vai ser consumida e então o seu corpo já vai estar no processo de queima de gordura, né, então com certeza isso vai acelerar bastante o processo de perda de peso de vocês. Tá bom, pessoal? Espero que o vídeo aí tenha ajudado vocês. Fiquem à vontade de deixar um comentário no vídeo com perguntas. Vocês podem também acessar minha conta no Telegram, no WhatsApp. Pode me mandar um e-mail, acessar meu site, seguir nas mídias sociais. Enfim, tem vários meios de comunicar comigo. Muito obrigado por todo o feedback que eu tenho recebido até aqui, né? Muitos amigos reportando que eles assistem meus vídeos e muitos já tentaram ficar um dia de jejum, né? E conseguiram e acharam a experiência muito bacana, porque eles tinham sempre em mente que era quase impossível ficar um dia inteiro sem comer. Então é legal, pessoal, a gente, através dos experimentos, a gente vai quebrando um pouco esse mito, né, que a gente sempre aprendeu, né, que a gente deve comer de 3 em 3 horas, que a gente deve comer bastante fruta, enfim, tem muitas coisas que a gente deve se perguntar mesmo se elas
tem um embasamento científico por detrás, e ficar, se tornar um eterno aprendiz, né, pessoal? E sempre atrás da informação, informação de qualidade. Eu tenho muitos amigos médicos, graças a Deus, então sempre que eu me aperto nos meus estudos, ou sempre que eu tenho uma dúvida, eu contato eles, né, e eles esclarecem as dúvidas para mim. E também todos os artigos científicos que eu leio diretamente da base de dados PubMed, né, que é a maior base de dados mundial utilizados por médicos do mundo inteiro. Então, todos os experimentos que eu faço também, eles são baseados em pesquisa científica. Eu não vou me arriscar, né, sacrificar minha saúde, né, só para fazer experimentos. Então, são todos os experimentos bem cautelosos, mas é muito interessante observar quão forte nós somos e quão capaz o nosso corpo é capaz de lidar com situações de estresse, como esse jejum prolongado. Tá bom, pessoal? Bom jejum a todos, fiquem com Deus e até breve.